Foi, Cauê. Estamos ao Estamos vivo. ao vivo. Ao vivo e definitivo. Tecnologia, né, Cauê? Tecnologia. Pessoal, vocês nos ouvem? O Vocês nos chat ouvem está. o chat ali? Isso. Ali, ó. Ah, Tá chat está ativado. público. Olha aí. Boa. Legal, legal, legal. Bem-vindos Temos. a todos os pontuais da tarde. Estamos com o nosso horário iniciado para o webinar de Cross Data Intelligence. Vamos começar. Comecemos. Pessoal de bastidores aí, Gi, equipe da produção, nos autoriza? Equipe da produção é de um profissionalismo, né? Pessoal da Vocês não sabem, produção. pessoal, mas existe uma quantidade imensa de pessoas por trás das cortinas aqui fazendo isso tudo acontecer. É É toda uma isso mágica. aí. Mas vamos lá. Vamos Esse começar então. escritório aqui atrás, que não é um plano de fundo, né, Cauê? Muitas pessoas por aqui. Mas vamos lá, em respeito ao pessoal que chegou aqui no horário e que está querendo que a gente comece o conteúdo, eu queria primeiramente agradecer, pessoal, a presença de todos vocês que tiraram um tempinho da tarde desta terça-feira para estar aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cauê Via, o executivo de negócios de TI da UDS, cuido dos clientes internacionais e corporativos da empresa, e estou aqui hoje acompanhado da nossa ilustríssima head de operações, a Beatriz Drozino, que vai estar me ajudando a conversar com vocês um pouquinho sobre o conceito de Cross Data Intelligence e como que a gente faz para conectar as áreas dos negócios de vocês e possibilitar com que vocês tomem decisões estratégicas em minutos. Tá? Boa, Cauê. Eu vou passar o bastão logo mais para a Bea, que vai abrir o primeiro bloco do que a gente vai encontrar hoje, que é uma visão de panorama, tá, pessoal? Então, como que hoje as empresas brasileiras estão usando os dados e onde que o mercado está, para onde pode ir e o que ainda está travando. Então, um panorama geral que a Bea vai nos ajudar num período aproximado de 15 minutos a mergulhar. Num segundo bloco, a gente vai explorar a jornada de maturidade de Cross Data Intelligence. Então, como que a gente entende que essa jornada está representada, onde que estão as dificuldades e os gargalos de cada nível e como que a gente faz para transitar de um nível para o outro, tá? E num bloco final, em que eu vou estar puxando uma visão com vocês de qual é o caminho mais simples, tá? Como é que a gente faz para evoluir, então, de fato, nessa jornada, sem crescer o time, sem crescer a estrutura de custo de vocês, tá? E, obviamente, independente de onde vocês estejam nessa jornada e nesses níveis que a gente explorou no bloco anterior. Perfeito. Para a gente largar, né, Cauê? Obviamente a gente tem que gastar um pouco de currículo aqui, como eu gosto de dizer. O papo que a gente vai dar nos próximos, e a conversa que nós teremos nos próximos minutos, 40, 50 minutinhos aí, baseado numa experiência relativamente longa. Gosto também de brincar que não aparenta ser tão longa assim para mim, né? Mas a UDESC tem mais de 20 anos de experiência aí, então tudo que a gente vai construir a respeito do panorama, do que a gente enxerga hoje no contexto de tecnologia de forma geral, no que a gente tem visto no que tange justamente os dados, a inteligência artificial, que bebe muito dessa fonte, é baseado nesse tanto de experiência, nesse tanto de certificação e de validação que nós temos e que nós construímos nos últimos anos aí. Bom, eu sozinha já tenho quase década de UDS, de novo, não parece, mas dá para usar já essa carta aí. Mas, de tudo isso, eu acho que assim, a nossa largada se dá justamente no entendimento que, de fato, a gente nunca teve tanto dado disponível, né? Então, assim, eu costumo brincar com o time que hoje, por exemplo, a UDS está finalizando o processo de certificação do 27001. Né? Então, se a gente espirra muito mais perto do nosso notebook, eu sei que, putz, o Cauê tá gripando, hein? Olha lá! Deu 3 espirros nos últimos 10 minutos. Né? Brincadeiras à parte, vale destacar que tudo hoje loga dado em nossos sistemas, né? Então, de fato, quando eu abro o meu computador hoje, se ele eventualmente está integrado a um Entra ID, por exemplo, da Microsoft, eu tenho um registro de autenticação da Beatriz a tal hora no computador, ou quando a gente faz um envio de mensagem
pelo Teams ou quando eu acesso e abro o meu iFood para pedir o almoço. Olha, a Beatriz abriu, selecionou, colocou no carrinho, mas desistiu. Vai comer em casa aqui hoje, vai fazer o almoço, né? Então, tudo isso começa a gerar dado. Não é diferente no contexto corporativo e empresarial. Nós temos uma série de sistemas que nos circulam, financeiro, e-commerce, CRM, de logística, de marketing. Então, tem uma porrada de coisa que hoje gera dado. Não necessariamente informação, mas gera dado. Isso é excelente, porque há muita possibilidade e o terreno está muito fértil para que a gente possa trabalhar. No entanto, é também um desafio, porque as informações e os dados começam a ficar descentralizados, né? Curiosidades aqui que embasam, não curiosidades, né? Corrigindo, fatos, dados que embasam isso que a gente começa a conversar aqui. Hoje, cerca de 87% das empresas, por exemplo, destacam que tem algum nível de integração entre sistemas, possuem mais de um sistema, né? Quando a gente cai lá para o contexto de IA, tem uma pesquisa recente, acho que saiu no último mês, coisa assim, que já identifica que cerca de 80% das empresas utilizam algum nível de IA no seu dia a dia. Curiosamente, nem todas evidenciam ganho de produtividade, menos de 30% evidencia hoje ganho de produtividade, o que é também um sintoma muito parecido do que a gente vai falar aqui, né? A gente costuma dizer que a IA potencializa o que a gente já possui, seja ele positivo ou negativo. Então, é importantíssimo a gente entender algumas dessas informações e se antecipar essas primeiras conclusões que começam a acontecer no mercado. Então, poxa, o que está faltando? Está faltando solução para viabilizar isso tudo? Na realidade, não, porque a gente tem. Hoje, o que a gente dá para fazer, o que a gente consegue fazer, o que nós já fizemos aí nos últimos 5 anos de tecnologia é absurdo, né? Então, provavelmente a gente tem time de desenvolvimento, time de tecnologia aqui conosco. Poxa, se a gente falar, né, voltar lá com o meu eu do passado de 2 anos atrás e falar, escuta, me conta aí como é que você está desenvolvendo. E falar, olha aqui o que hoje eu consigo fazer, cara, não dá para acreditar, né? São 12, gente, 24 meses, assim, é um absurdo que a gente veio, que a gente evolui tecnologicamente falando. No entanto, é curioso quando a gente olha para dado e para todo esse processo de inteligência, de tomada de decisão que envolve essa orquestração de dados de diferentes sistemas, que a gente não vê esse nível de inovação acontecer na mesma velocidade que o time deseja, né? E o X da questão está justamente em, poxa, legal, eu tenho o dado, eu tenho a tecnologia, mas como é que eu somo isso e como é que eu consigo transformar esse dado em informação e mais do que isso, porque a informação isolada não faz muita coisa, né? Como é que eu transformo essa informação em tomada de decisão? Como é que eu viabilizo essa interação entre tudo isso? E a ideia aqui é justamente discutir como é que a gente consegue sanar esses buracos e essas falhas, esses gaps que nós temos no nosso dia a dia e que às vezes acabam aparecendo naquela pergunta que vira um projeto, né? Então, às vezes você abre um dashboard ali para uma apresentação de diretoria, por exemplo, você fala, olha, esse aqui é o nosso é a nossa evolução de produtividade, ou isso aqui é a nossa evolução do estoque de matéria-prima que existe hoje na empresa, e surge aquela pergunta, poxa, mas por que que esse material em específico tem um pico no mês XPTO? Vamos conferir, né? E quase que isso, essas perguntas, e esse é só um exemplo para dizer que às vezes a gente não tem essa resposta na ponta da língua. Por quê? Porque o dado não tá, porque a informação não tá ali. E às vezes ela até existe, mas ela não está onde ela precisa estar para que a gente tome essas ações com um tempo muito menor, de forma mais assertiva.
né? Então, esses são alguns sintomas. Eu dei o exemplo da pergunta que eles viram um projeto ou viram um outro dashboard. Isso é desesperador, né? Você começa com um dashboard, daí alguém tem uma outra necessidade, surge um segundo, daí alguém tem uma outra necessidade, surge um terceiro. Daí quando vai surgir o quarto, você fala, ué, mas eu tô refazendo o que eu fiz no segundo quando me pediram. Por quê? Porque a coisa vai ficando tão descentralizada e tão pulverizada que acaba jogando contra, né? Eu tenho até um caso curioso de exemplos que eu tenho trombado aí nas últimas semanas e tem sido recorrente, gente, porque nós ficamos relativamente acostumados em ter um problema, pegar isso aqui na mão e falar, olha, vou perguntar aqui pro Claude o que eu faço com isso aqui. Ontem eu estava mandando uma foto de uma planta, perguntando qual é que era a espécie, por que ela estava morrendo. Um pouco triste a história, mas ela vai sobreviver, gente. Mas porque tudo está na nossa mão e está de forma fácil. E se? Mas e quando? Pera lá, isso também faz sentido? Por que eu não consigo fazer a mesma coisa com um conjunto de informações da empresa hoje? E se eu não consigo, como é que eu consigo começar a fazer? Né? Então, esse tipo de dor, esse tipo de exemplo que eu mencionei que eu tenho trombado, é exatamente a mesma coisa. Eu trombei em eu fiz reuniões na semana anterior e foram eu marquei esse número, foram 3 diretores distintos que compartilharam comigo que o desejo deles era interagir com os dados da empresa. E perguntar, eu preciso me preocupar alguma coisa? Existe alguma tendência que eu tenho que me preocupar? Existe algum setor que apresenta números que eu devo dar um zoom e investigar e olhar de forma mais detalhada? Então, esses são alguns sintomas que começam a aparecer no nosso dia a dia e nos levam justamente a questionar, né? Então, poxa, quanto tempo eu levo hoje para realizar uma análise, para realizar uma conclusão, poxa, entender o que está acontecendo? Né? Se eu identifico um problema, quanto tempo eu levo para investigar a causa raiz disso? Quantas pessoas eu tenho que mobilizar para que isso seja devidamente averiguado e essa informação seja distribuída aos interessados no tempo e da forma correta? Então, essa é alguma das nossas perguntas e até no slide ali a gente faz a provocação, né, se a resposta for dias, mas se a resposta for mais do que 1 ou 2 horas, mais do que alguns minutos, a gente já começa a ter um problema na velocidade com que o mercado hoje nos demanda a respeito dessas informações, do timing delas todas, né? Dito isso, a solução disso começa a passar e está e precede de entendermos que nós precisamos fortalecer a base do que a gente tem de dado para falar de qualquer outra coisa depois. Né? Então, garantir que a fundação seja sólida, que eu tenha uma visão unificada, que eu tenha dados confiáveis, que, obviamente, sejam catalisados por agentes, por dashboards, por relatórios, que evidenciem informações e possibilitem decisões de forma antecipada, trazendo justamente autonomia para o time, para que ele possa dizer, me preocupo com um determinado assunto, daqui onde se procura essa informação, daqui onde se aprofunda, e não, deixa eu ver essa informação para eu entender qual é a minha preocupação. Isso é o grande X da questão, e isso é a grande problemática que as equipes de dado, de desenvolvimento, de inteligência artificial e que tem sob preocupação primária esse tipo de situação, se preocupam hoje. Unificar essas informações, essas visualizações todas para trazer autonomia e poder de tomada de decisão assertiva para essas equipes. De tudo isso, tem um conceito que é base fundamental para a gente alcançar isso. E o Cauê vai nos contar um pouco mais. Exatamente. Seguindo o gancho da Bea, pessoal, o conceito de Cross-Data Intelligence, ele está justamente para fazer a ponte entre esse espaço que existe entre sistemas, entre dados que estão silados, presos, restritos às suas respectivas áreas e que, por causa dessa falta de interação entre si, não geram o resultado que a gente espera para o negócio. Então, isso que a gente vai falar é
Cross-Data Intelligence. O que é Cross-Data Intelligence, pessoal? É a capacidade, de fato, de nós termos o cruzamento de domínios que são fundamentalmente diferentes de dados, então dados que saem e partem de origens que não se conversam ou que não têm inter-relação, mas que conjuntamente eles revelam o que nenhuma área que gerou esses dados ou que tem hoje poder desses dados conseguiria revelar ou enxergar sozinha. E é a interação e a inter-relação desses dados que faz com que isso seja possível. E isso é o conceito de Cross-Data Intelligence. Então, é uma inteligência que ela emerge do cruzamento das áreas, ela possibilita uma resposta que nenhum sistema isolado entrega e, por causa disso, favorece, facilita uma decisão antes do problema aparecer. Então, hoje as empresas elas estão muito presas a uma questão reativa, né? Então, o problema precisa aparecer e aí a empresa ela vira uma chave e começa a ter uma ação propositiva ou até mesmo preventiva e ela dá, através dessa autonomia, uma capacidade das áreas navegarem e acessarem dados sem dependência da TI. Tá? Boa. Aqui, pessoal, a gente tentou trazer para vocês uma visão consolidada dessa maturidade do conceito de Cross-Data Intelligence, tá? Esse aqui é um resumo que a gente fez, proprietário nosso, e que nós, inclusive aproveitamos para trazer um misto ou um joguinho de palavras em relação ao infinito de possibilidades, um oceano de possibilidades que o negócio tem hoje em dia através de dados, e também o oceano gigantesco de informação que a TI hoje tem que lidar e é capaz de acumular, mas que é preciso ter um crivo para entender o que é barulho, o que é não relevante e o que de fato precisa chegar para o negócio tomar uma decisão. A gente vai explorar cada um desses níveis de maturidade com vocês, principalmente para vocês entenderem onde que vocês estão e enxergarem para onde que vocês podem almejar ir e estar. E pasmem ou não, pessoal, a maioria das empresas brasileiras elas estão na maturidade 1 e 2. Então, assim, muita empresa está olhando para IA, quando na verdade deveria estar revisitando aquele tema de casa não feito de dados de alguns anos atrás. Então, vamos começar. Aqui a gente tem a maturidade 1, tá, pessoal, que nós nomeamos de dados à deriva. Aqui os desafios típicos desse nível são justamente aquela realidade que a Bea nos trouxe e que, em retrospectiva, a gente ficou até chocado, né, Bea, quando a gente viu aquele número, a gente falou, pô, o pessoal tá tão atrás, assim, na jornada de Cross-Data Intelligence e na abordagem de dados como um todo, e olhando agora, em retrospectiva, era óbvio. Por quê? Como a Bea bem falou, a gente conversa com empresas de diversas maturidades, com diversos cargos e áreas de negócio ou técnicas, e os desafios, eles são típicos da maturidade, e não necessariamente vinculados à área ou ao propósito que está querendo ser atendido. Então, pô, relatório semanal montado manualmente por uma, duas pessoas ou até um time de dados. Dá para melhorar, pessoal. Reunião de resultado que vira debate sobre qual que é o número correto, quando a gente deveria estar focando em o que a gente faz com essa informação para que o negócio gere mais dinheiro. Então, a gente muda o foco da reunião e a pauta vira o dado. Então, essa falta de governança e confiança no dado, dá para fazer melhor. Quando alguém entra de férias, o acesso ao dado, à informação da empresa, ele para. Pô, a gente tem ali uma pessoa que ela é basicamente o Senhor dos Anéis, o gatekeeper, o protetor do dado da empresa, só que quando ela sai, a empresa fica sem dado? Não pode, né? E aí, obviamente, nós temos decisões importantes que são tomadas com dados defasados. Então, a gente tem uma decisão que, por causa desse tempo que o dado demora para estar pronto, confiável e acessível, no momento que uma decisão em cima desse dado é tomada, aquele dado já não é o dado atual, ele já é um dado do passado, e essa decisão ela já é, por consequência, uma decisão do passado. Tá? Aí a gente vai para o porto próprio, tá, pessoal, que é uma evolução da maturidade 1, em que os desafios típicos desse nível, para vocês entenderem se é ou não a maturidade de vocês, pô, aqui nós já estamos com uma necessidade de cruzamento de dados de duas áreas diferentes, mas o meu TI ainda é a ponte. Eu não consigo fazer com que essas áreas acessem o mesmo dado, tenham a mesma visibilidade ou troquem informações a partir dos seus respectivos sistemas. Muito padrão isso aqui
quando a gente está falando de marketing, de vendas, que são departamentos que são extremamente complementares e que exigem sinergia, mas que, por natureza, eles tendem a ter sistemas únicos ou não relacionados. Então, pô, o meu marketing está num RD Station, eu tenho o meu comercial que está no Pipe Drive, não se conversa, não tem interação, tá? A gente tem métricas que dependem de mais de uma fonte, para que a gente tenha confiança naquele dado. Nós temos análises multi-área que são feitas pontualmente, mas que eu não tenho um processo ou uma recorrência. Essa cadência, ela depende de um esforço humano e de uma obediência humana em relação àquilo. E a diretoria precisa convocar aí 3 áreas para montar uma visão consolidada e tomar uma decisão. Esse aqui são os desafios típicos de quem está no porto próprio, tá, pessoal? São pessoas que elas já têm dados, acessos, mas elas ainda não estão tirando o máximo ou fazendo isso de forma mais eficiente, tá bom? E o Cauê trouxe que de fato a gente se surpreendeu quando nós fomos entender o que estava acontecendo e por que a maior parte das empresas estavam aqui. E de fato é verdade. Eu lembro que a gente fez uma pesquisa e durante o plano de negócio das BUs todas que a ODS tem, e quando a gente olha para o contexto empresarial, para o contexto PJ do Brasil, a maior parte das empresas é de micro, pequeno e médio porte, né? Que são empresas que naturalmente não têm um time de tecnologia, muitas vezes dedicado, e muito menos um de dados. Então, assim, primariamente a empresa se preocupa em ter um time de TI. E daí, quando essa necessidade surge, que começa a se entender que existem essas informações que precisam de maior claridade, confiabilidade, que ela fala, opa, preciso de alguém de dados. Mas quem que eu pego? Pega um cara que faz tudo, ou às vezes uma pessoa que conhece muito de Excel, um clássico. Quem não trabalhou em uma empresa que precisava gerar um dado? Pega a planilha do fulano. Ih, essa no SharePoint não está atualizada. Pera lá, que eu vou subir aqui, eu mexi. Aí pega o fulano, mas o relatório é de quem? É naquela planilha. Daí tem um VBA lá, todo desenvolvido e tal. Então, assim, isso são algumas características que ajudam a entender. Poxa, eu tô nesse aqui. Por gerar esse dado é só por planilha. Talvez falte alguma coisa aqui e a gente entenda que um pedaço do meu fluxo está aqui ainda, um pedaço não, estou caminhando para um nível de maturidade maior aí, ou não. Perfeito. E aí a gente chega num nível que nosso entendimento é um nível que ele é super fácil de chegar, tá, pessoal? E é uma das propostas que a gente vai elucidar para vocês ao longo da apresentação, mas é a maturidade 3, em que, de fato, a gente começa a fazer o que nós chamamos de primeiras travessias, que é o quê? É a gente pegar aqueles dados que estavam em seus portos próprios e fazer com que eles comecem a atravessar esse oceano e conversar com os demais portos e convergirem e gerarem informação e embasarem decisão, porque eles estão, de fato, se relacionando. Então, quais são os desafios típicos desse nível de maturidade 3? O cruzamento entre as áreas, ele ainda depende de uma pessoa específica para acontecer, então ele não está ainda sistematizado, ainda não existe um lugar único e universal em que esses dados estejam hospedados ou navegando e se interrelacionando. A governança de quem acessa o que começa a ser necessária, então lembrem o que a Bia comentou com vocês, existem desafios em todas as etapas da jornada de maturidade, pessoal. Por isso que é importante que a gente tenha e esteja com fornecedores que, primeiro, entendam isso e que consigam prevenir. Então, aqui a gente começa a ter já uma questão de governança, porque, obviamente que é um sonho de todo mundo ter o dado na palma da mão, como a Bia falou, mas é do interesse do negócio que todo e qualquer dado esteja na palma da mão de toda e qualquer pessoa? Não, não é. É importante que o dado certo esteja na mão da pessoa certa, com os guardrails, os permissionamentos e as governanças de dados corretas. E aqui, nas primeiras travessias, isso começa a ser importante porque a gente quer democratizar a travessia, mas a gente quer ter controle em quem está atravessando o quê. Então, o dado existe, mas o gestor ainda não acessa sem acionar o TI. A gente ainda tem o TI sendo a figura ponte desse trânsito. Então, aqui eu acho que ele não é mais só uma ponte, ele começa a ser mais ou menos um pedágio, porque qual é que é o ônus dessa maturidade ainda, pessoal? Nós ainda temos a fricção do TI, nós ainda temos o tempo de depender daquela pessoa. E a gente tem métricas cross-área que ainda não estão padronizadas entre as fontes. Então, essas fontes elas estão se conversando na realidade de cada uma. Elas se conversam, mas não
com a realidade do negócio em volta de todas elas. Tá? Sintomas clássicos aqui passam por implantamos ou temos um RP que tem um volume de tabelas muito grande e nem tudo está em uma só, né? Então, veja só, eu informatizo, eu gero dado, mas eu paro de gerar informação. Por quê? Cara, não sai mais a DRE que precisava sair aqui, que a gente gerava no Excel. Faz como agora? Né? Vamos gerar na unha? Baixa os dados do RP, trabalha no Excel? Problema. Né? Então, como é que eu cruzo o cenário que o Cauê trouxe, a informação do meu funil de vendas ou de marketing com a operação? Qual é que é a relação que isso tem e como é que eu faço isso? Então, aqui a gente começa a falar um pouco de construir um data lake, né, de construir um pipeline de dados, garantir que isso seja atualizado de forma constante, que os meus dados estejam atualizados, que eu possa confiar que, beleza, o que eu estou vendo hoje engloba e está up to date do que está acontecendo na operação. Então, aqui são esses primeiros passos e é mais ou menos por aí que eu mencionei, que os sintomas do beleza, estou aqui a nível de maturidade aparecem. Legal. E aí na maturidade 4, pessoal, a gente já está em mar navegável. Né? Nós já temos uma maturidade e um mapa, por assim dizer, que nos permite navegar nesse oceano de informações. Aqui, os nossos desafios típicos, eles já deixam de ser necessariamente ligados a dados, eles já começam a ser ligados às oportunidades que eu começo a ter capacidade de acessar e que, por isso, eu tenho desafios de tangibilizar isso, que é o quê? Pô, eu preciso que alertas cheguem, mas ainda, esses alertas eles chegam, mas eles ainda não descrevem o que aconteceu, eles não me sugerem o que fazer. Então, aqui vocês vão notar que os desafios, eles já não são desafios, eles são oportunidades que envolvem desafios para que sejam tangibilizados. A governança de acesso e auditoria, ela precisa ser formalizada conforme o uso cresce. Então, o que acontece naturalmente quando eu começo a ter uma livre navegação? Eu tenho um volume de caravelas ou de barcos ou de pessoas querendo acessar esses portos de dados e informações de maneira mais agressiva, com muito mais quantidade. Então, essa governança de acesso aqui, ela é crucial, tá? Porque esse consumo, ele foi simplificado, facilitado, então ele cresceu de forma expressiva. E aqui eu já tenho um desafio de criação de agente. Eu já tenho a capacidade, por causa da maturidade de dados em que eu me encontro, de criar um novo agente para análise mais complexa e que possivelmente já me traga, junto dessa análise, algo aderente, sugestivo, em relação à minha regra de negócio. A questão é que isso ainda exige um suporte técnico, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem essa capacidade, mas ainda estamos dependentes de uma atuação do TI, ainda temos espaço para aparar algumas arestas, tá? Boa. Sobre aspecto técnico, quem se enquadra aqui é geralmente quem já tem um bom processo e bem estabelecido, que é uma hands-on das informações que são processadas por esse pipeline de dados. Então, o que chega em batch e eu recebo diariamente por sincronizações que acontecem, o que chega em streaming e eu observo determinada API, enfim, eu já faço uma boa centralização desses dados todos que me interessam e eu tenho um pipeline de transformação desses dados já em informação, de forma com que, é isso que o Cauê trouxe, a respeito de governança seja aplicável, né? Então, determinadas visualizações, naquele clássico bronze, prata, ouro, que a gente vê muito naquela estrutura medalhão de refinamento de dados, possa ser gerido ali na ponta do que eu exibo e como eu exibo para o meu usuário, né? Coisas que dão para fazer e que acontecem de forma preditiva aqui, né? Então, poxa, análise de tendência, aqueles clássicas avaliações de funções que fazem predições, por exemplo, de demanda, de capacidade, projeções de necessidade de compra, interações e alertas de risco. Então, tudo isso já dá para fazer aqui. Mas ainda não escala em proporções, né, Cauê, de mesma velocidade que, por exemplo, a IA pode nos escalar, e é aqui que o nível de maturidade de 5 entra. Então, é aqui, pessoal, que a gente está literalmente no piloto automático. Então, imagine que a gente botou um Tesla para navegar em alto mar e ele tem o autopilot dele. Por quê? Porque aqui a gente já atingiu o nível de maturidade 5, que é um nível em que eu vou conseguir
estabelecer fluxos agênticos e contar com uma automação tanto de alertas quanto de sugestão de abordagem ou de decisão a partir de uma informação. Então, os desafios do N5, eles já são muito mais vinculados ao meu alto nível de maturidade e não necessariamente a eu transitar na jornada de maturidade de Cross Data Intelligence. Aqui a gente vai ter uma necessidade de maturidade simultânea em automação e governança, porque eu estou com um volume muito grande, tá? Eu tenho uma questão que cada processo automatizado ele precisa de critérios claros de quando escalar para um humano ou de quando seguir o fluxo automatizado. Então aqui vocês vão ver que os meus desafios eles são muito mais de controle do que eu construí, estruturei e estabelecer guardrails que consigam facilitar o que eu construí sem onerar essas questões de segurança e de governança. E aí, obviamente, uma auditoria contínua dos dados que alimentam essas decisões. Por quê? Eu estou com fluxos automatizados. Então, é muito importante que a curadoria que acontece antes dessas automações esteja sendo feita com uma cadência e uma periodicidade aderente com isso. Por quê? Porque quando a gente automatizou, o fluxo de decisão, o trânsito de informação e, por consequência, o que esse dado pode desencadear, ele é muito acelerado. Então, é importante que o foco humano aqui esteja em garantir que esse fluxo automatizado só inicie e starte com o dado, com a informação, com a regra correta. Tá? Perfeito. A gente costuma ouvir bastante que a IA é um espelho do passado, né? Então, assim, o que a gente quer fazer aqui nesse nível de maturidade? Justamente pegar esse histórico todo que ela aponta para a gente consegue olhar e que foi compilado através de dados durante anos e anos coletados e dizer, olha, eu vou manobrar e é para aquela direção. Né? De forma muito prática, é isso que a gente quer fazer, é dar um norte muito claro e objetivo. Coisas que precisam ser feitas para viabilizar esse nível de maturidade. Então, uma estrutura agêntica que consuma de uma ou de algumas, de várias knowledge bases bem estruturadas, que buscam e que vetorizam essa informação de forma com que, por exemplo, via RAG, que seja essas informações sejam buscadas de forma performática e assertiva, controle de alucinação para trazer esses dados, que eu tenha indicadores que são diferentes, né? Isso é muito interessante falar. Existem indicadores que medem hoje quão assertivo um fluxo de busca inteligente de informação é. E a gente precisa medir isso tudo. Para quê? Para que a gente não comece a retornar dados por agentes que, meu Deus, esses dados não existem. Né? Então, isso é muito importante, são cuidados que a gente tem que ter aqui e que, devidamente aplicados nessa estrutura, potencializam e muito o ganho de produtividade. Lembra aquilo que a gente falou do 80% das empresas usam IA e pouco menos de 30% tem impacto em produtividade? É aqui que a gente começa a diferenciar. Fazer bem isso nos coloca nesses 20%, nesse 80-20 aí, o lado mais produtivo. Isso nos coloca ali justamente em quem se diferencia em mercado a respeito do uso disso tudo. E aí aqui, pessoal, é aquilo que eu prometi para vocês quando a gente abriu a régua de maturidade, né? Nós já tínhamos adiantado que a vasta maioria do mercado brasileiro está na maturidade 1 e 2, aqui a gente trouxe a quebra numeral disso para vocês. Eu acredito que entrar em cada uma das maturidades, nosso objetivo era que vocês, ao longo da apresentação, identificassem mais ou menos em que maturidade vocês se encontram. Se vocês estão na M1, M2, vocês definitivamente não estão sozinhos. É mais fácil o pessoal estar sozinho na M5 do que na M1, M2. E qual é que é o contraponto interessante dessa visão de mercado dessa maneira? É que a gente tem hoje, como a Bea comentou, o dado de que 70% das empresas elas usam IA. Né? Então, legal, massa. Só que no momento que eu coloco esse dado em perspectiva com esse outro ponto da maturidade do Cross Data Intelligence da empresa, eu automaticamente consigo deduzir que 70% das empresas, essas que usam IA, elas estão usando de forma superficial, porque o dado que está abastecendo e motorizando essa IA, ele é um dado que ele não está 100% maduro no quesito Cross Data Intelligence, ele está no M1 e no M2. E aí, esse valor agregado que a IA está trazendo, ele chega a ser um valor superficial.
Por quê? Porque o dado que está por trás dele, ele é um dado superficial ou não maduro no conceito de Cross-Data Intelligence. E aí fica uma pergunta para vocês aqui, dos níveis que a gente apresentou. Qual que vocês entendem, e aqui o exercício, pessoal, ele é bem livre mesmo, é para vocês serem sinceros nesse sentido. Por quê? Para que a gente entenda e vocês entendam se há ou não espaço para extrair valor da maturidade ou de onde vocês querem chegar. Então, qual é o nível de maturidade em relação a Cross-Data Intelligence que a empresa de vocês está hoje, tá? Aí vocês fiquem à vontade para interagir no chat, a gente vai dar um tempinho aqui enquanto eu avanço na apresentação, para vocês pensarem a respeito, mas não vamos parar e vamos seguir para o próximo bloco. Fica aqui a provocação, tá, pessoal? Boa. Tem uma perguntinha no chat, ela responde lá que a gente já vai apontando o que dá para fazer de forma prática em cada um dos níveis de acordo com a resposta. A gente vai acompanhando aqui. Mas antecipando, tá dando a estatística. Os números não mentem. Os números não mentem. E agora, pessoal, abrindo o bloco 3, o que a gente queria trazer para vocês? Agora que a gente sabe onde é que o mercado está, o que é possível alcançar, quais são os desafios de cada uma das maturidades e os ganhos que passar de uma para outra podem representar para o negócio, a gente queria tangibilizar para vocês o que nós, o DS, entendemos que é o caminho mais simples para chegar num M4, num M5 e maturar, de fato, vocês nessa jornada de CDI. Tá? Boa. Qual que é esse caminho mais simples, tá, pessoal? A gente entende que muito desse caminho simples passa por atacar um custo que ninguém vê, tá? Então, no momento que cada pergunta que cruza mais de uma área ou que tem na pessoa da TI, na figura da TI, semanas de consolidação manual ou de trabalho humano que inviabiliza esse dado a transitar e navegar com a velocidade e assertividade que ele precisa, quando essa resposta chega e o momento de agir já passou, é aí que esse custo que ninguém vê aparece. A gente mede isso com uma sigla que se chama MTTR, tá, pessoal? Que é o Mean Time to Resolution. Basicamente, da sigla em inglês é quanto tempo que demora, qual é a média de tempo que demora a eu fazer um pedido e esse pedido ser respondido, tá? E aí, quando a gente vai para dados, isso está muito factível ou visual no dia a dia na questão de uma consolidação manual, de um reporte, de um relatório, etc. Então, qual é o tempo que demora para esse dado pedido ser respondido? A gente tem aqui na UDS uma plataforma de Cross-Data Intelligence, que é o Datanox, e com o Datanox a gente consegue garantir que vocês vão ter um caminho simples em que a causa ela aparece antes de virar um prejuízo. Qual é que é a proposição aqui, pessoal? O Datanox, ele é um produto que a UDS construiu com foco em ser aquele meio do caminho que a BEA abriu para vocês no panorama, em que a gente não tem uma ausência ou uma deficiência de tecnologia ou de sistemas e ferramentas. O que a gente tem é um espaço bem no meio ali para conectar todos esses dados e ferramentas que hoje estão fazendo somente uma parte do caminho, ou trazendo somente uma parte do dado, ou representando somente uma parte da informação. O Datanox, ele é um unificador em um lugar que esses dados começam a começar uma jornada de Cross-Data Intelligence. E aí a gente tem alguns casos de uso aqui para as indústrias, né, Bea, que a gente vai tangibilizar para eles. Boa. Eu, como boa, né, ex-metalúrgica, veja só vocês, né? Eu sou engenheiro industrial, trabalhei no começo da carreira, foi numa metalúrgica que se posicionava, inclusive, como uma indústria 4.0, né? Que hoje parece tão velho já, né? Mas era de fato a proposta da gente integrar todas essas informações de forma a conseguir automatizar e gerar resultados cada vez maiores, né? E daí a gente estava pensando em exemplos de como é que a gente consegue trazer e quantificar o ganho que o Datanox pode projetar para uma empresa e pode representar para uma empresa. E um dos que eu falei para o Cauê que a gente tinha que trazer é justamente da indústria, né? Porque, poxa, eu tinha um cenário lá que era muito clássico, né? Então a gente comprava toneladas e toneladas de aço, e daí a gente briga no centavo, né? Quem é do contexto financeiro, eu sei que tem uma galera de empresa aí de contexto financeiro, a gente geralmente chama dos BIPs, né?
os bips, que é a casa decimal do percentual do centavinho. Então a gente brigava nos bips do valor do aço, porque pô, a gente comprava 50 toneladas de aço, 100 toneladas de aço. Então, comprar um lote de aço para processar com às vezes 2 horas de diferença representava um impacto muito significante para mim na ponta. Por quê? Porque aço é precificado via de regra num float de dólar. Então, o câmbio do dólar muda a cada 10 segundos. Né? Além disso, poxa, eu não podia olhar e eu não posso olhar só o mais barato. Porque veja só, se eu vou comprar 100 toneladas de aço hoje, esse custa 10 centavos mais barato, esse 10 centavos mais caro. Você fala, legal, quero mais barato, né? Vezes isso aqui, 10 centavos vezes 100 toneladas, é uma grana bacana. No entanto, esse entrega 2 dias depois, esse 2 dias antes. Pô, é pouco, não tem problema, gente. Pede o mais barato. Será que vale mesmo? Né? Quanto é que custa, por exemplo, um contrato, às vezes, do que eu vou entregar, que gera um faturamento e me gera um caixa de alguns milhões de reais para eu, por exemplo, dormir com esse dinheiro na conta da empresa e ganhar em float também. Né? Então, como é que eu cruzo essa informação de compras com a informação do planejamento e controle de produção, que está lá no chão de fábrica, com a informação do financeiro que está fazendo uma gestão de caixa da empresa? Então, isso é possível, isso é um exemplo do que o Datanox quer provocar. Então, quando eu digo lá, olha, estou avaliando a compra A ou B, ele não vai olhar preço por preço, ele não vai olhar tendência por tendência, ele vai olhar tudo que tem ali. E essa é a brincadeira e é o X da questão. E tá o ganho em a gente conseguir centralizar uma boa knowledge base com todas essas informações, todos esses dados centralizados. Não é diferente no segmento financeiro, como eu disse a vocês, né? Então, veja só, o que representa, por exemplo, em inadimplência, uma notícia, eventualmente, de uma política pública que gera um benefício ou um contra, eventualmente, para um segmento específico da população que é meu principal cliente. E isso não é uma notícia que está dentro de casa, mas isso é uma notícia que eu consigo agregar. Então, é importante, né? Quando a gente fala, por exemplo, de mesa de crédito. Cara, é essencial a gente olhar não só o que eu tenho dentro de casa, mas o que eu tenho para fora. Como é que eu cruzo essas informações todas? É aqui que entra o Datanox para agregar tudo isso e falar não só em MTTR, já que a gente está citando algumas siglas e gastando aí um vocabulário em inglês, né, Cauê? Mas falar de Total Cost of Ownership, né? Eu brigo muito com o time quando a gente tromba num cliente e fala, a licença do Power BI custa X, o Datanox custa tanto, mas é claro, eu não estou te entregando um dashboard, eu estou te entregando mais, né, Cauê? E o Cauê tem um exemplo de varejo muito legal que eu acho que é legal se trazer aqui também, Cauê. Tem uma coisa que a gente não pensa em varejo, né, pessoal, mas que essas grandes marcas, elas têm um problema muito grande de custo operacional, que é o quê? Imagina que, para nossa surpresa, ou não tanto, em retrospectiva era óbvio, né, como a gente sempre fala, muito do pricing dessas empresas hoje, ele ainda acontece por planilha, pasmem vocês ou não. E aí, esse período entre um novo preço acontecer na planilha e isso ser refletido lá na minha caixinha de Colgate, que está na prateleira do mercado da farmácia, existe um tempo gigantesco. E esse desencontro contábil, financeiro e esse ato de precificação advindo desse manuseio mais custoso e com um tempo muito maior da planilha, ele tem um custo operacional. Né? Então, esse custo real de compra e o price invisível para quem decide, sem aguardar uma consolidação manual, é o sonho de todas essas empresas que hoje ainda estão com um pricing ou um processo que demora para sair da planilha até chegar na prateleira. Então, aqui é um caso bem real de varejo e real do ponto de vista de hoje esse custo ninguém vê. E ele entra lá no balancete. Como é que é o nome dele? É uma linha, assim como vários outros custos. Custo operacional. E aí todo mundo bota ele lá, e na verdade, como ninguém vê e ninguém é dono, esse custo ele fica lá. Ele fica lá. Mas é a partir dessa lógica, pessoal, que a gente provoca que a ideia do Datanox não é comparar a licença, mas sim identificar, junto com vocês,
onde que a gente pode tirar esse custo que ninguém vê e trazer para uma receita, um faturamento que todo mundo vê. E aí a gente tem o contrário. Ao invés de ter um custo que ninguém vê e que, como ninguém é dono dele lá no balancete, ele fica como custo operacional e está todo mundo feliz, aqui a gente propõe que o Datanox inverta a lógica e traga uma receita, um faturamento que todo mundo vê, a ponto de que todo mundo vai querer ser o responsável. Pô, quem é que trouxe esse Datanox aqui para dentro? Vai ter umas 10, 5 mãos se levantando e dizendo, eu quero estar junto nesse bolo, por quê? Porque gerou receita, gerou faturamento. E a provocação aqui é justamente essa, pessoal. É que vocês tenham nessa plataforma de Cross Data Intelligence um stack, um parceiro e um contrato. Com que foco? Em identificar como que vocês podem fazer uma adesão do Datanox dentro da realidade de vocês. E aqui eu já dou alguns spoilers ou respondo algumas perguntas de viés prático que vocês na plateia podem estar tendo, que é o quê? A implementação do Datanox, ela é a mesma para todo mundo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque a gente tem uma vasta composição de empresas com maturidades diferentes, como a gente já passou aqui com vocês, bem como um nicho e um contexto específico de indústria dentro dessas próprias maturidades. Então, a gente pode ter, inclusive, uma adoção de Datanox dentro da mesma maturidade, sendo feita de maneira totalmente diferente. Por quê? Porque ao longo da minha jornada de CDI e de dados, eu contratei mais ou menos ferramentas, eu já lido e já tenho X licenças. Qual é que é a nossa proposta aqui, pessoal? É que vocês não tenham só uma plataforma, tá? É o time da ODS junto com vocês, então um time que vai estar abaixo da Bea, abaixo de um monte de gente que está vendo todas as dores de mercado, tá? E que vocês possam ter tanto uma equipe que ajude vocês a entender como adotar e iniciar ou andar na jornada de Cross Data Intelligence de vocês, como a reaproveitar e não jogar fora tudo que vocês trilharam até agora na jornada de dados de vocês, porque a ideia não é essa, pessoal. Não é chegar dentro do cliente, olhar e dizer, pô, isso aqui tá tudo errado, foi feito... Não. É entender o contexto de vocês, a realidade de vocês, onde vocês estão e como que a gente faz para vir daqui onde vocês estão, que não tem nada errado com isso, até onde vocês querem chegar em relação à autonomia, gestão, governança de dados e esses dados abastecendo uma automação, uma decisão mais rápida via AI, etc. e tal. Como que o dado percorre a plataforma, tá, pessoal? Hoje a gente tem uma estrutura que ela é bem padrão, né? Hoje a gente tem diversas fontes de dados, então RPs, CRMs, financeiros, planilhas, qualquer que seja o formato desse dado, o fato é que a gente tem uma fonte. Um segundo passo é onde a gente tem uma parte de conexão e ingestão. Então, a gente tem diversos conectores aqui, a gente tem diversos conectores de mercado, tem diversos ferramentas e sistemas que hoje são usados pelo mercado de dados e que fazem parte, tá, de uma tech stack saudável. A gente tem syncs automáticos e esquemas de detecção, e aí a gente vai para uma evolução em relação a lakehouse, transformação, passando no M4 por uma análise e inteligência, e no M5 uma ativação. E essa ativação aqui é o que a Bia falou para vocês. Aqui, no M5, na ativação, é a gente chegar, através do Datanox, a colocar na palma da mão do pessoal de negócio uma informação ou uma consulta de dados conversacional, sem ter que ir mais para um relatório, sem ter que demandar uma query de alguém de dados ou alguma questão relacionada a isso, tá? Então, a ideia é que vocês tenham um parceiro que possibilite e ajude vocês tanto a evoluir nessa maturidade quanto a atingir esse objetivo final. Boa. E é legal compartilhar, porque assim, obviamente qualquer empresa precisa trabalhar. Seus dados ODS não é diferente, né? É legal compartilhar o que eu estou fazendo. Nós migramos toda a estrutura da ODS de dashboards e relatórios para o ecossistema Datanox faz algum tempo já. O meu principal uso se dá via interação WhatsApp, né? Porque a gente meio que vive no WhatsApp hoje. Então, coisas que eu faço, como head de operações hoje, geralmente eu começo meu dia mandando um áudio pro Datanox. Falar, me resume como é que foi a operação ontem. Tem alguma coisa que eu preciso retomar? A gente teve algum problema de liberação e etc. E ele me dá um reporte diáriozinho ali e a gente vai conversando, né? Então, o goal é esse, gente, que vocês consigam interagir proativamente, independente da ferramenta, seja Teams, seja WhatsApp, seja dashboard, seja via relatórios, o que quer que seja, com esse tipo de autonomia. Pra falar, olha,
me dá esse resumo, não sei o quê. E eu mando por áudio, porque eu sou preguiçosa para escrever. Então eu mando um áudio para ele e ele me retorna e já mastiga essas informações todas aí. Massa. E aí, pessoal, E por aí? que a UDS e o Datanox? Tá? Qual é que é a nossa ideia aqui? Primeiro, nós entendemos que hoje existem muitas ferramentas e serviços vinculados a dados. Não tem muitos nessa área de CDI, tá? Como o Datanox. Então, isso aqui é uma oportunidade que a gente identificou de mercado. Mas, principalmente, todos esses fornecedores de produtos e ferramentas de dados, eles não são uma ODS. E esse é um ponto muito importante, que é o quê? É uma empresa, primeiro, parceira, em que ela não vai simplesmente vender uma licença para vocês, mas ela vai participar de uma implementação não só assistida, mas personalizada para o contexto de vocês. Porque não adianta eu vender uma implementação se ela não é a implementação certa para o contexto de vocês. Vocês vão implementar mais uma ferramenta e vai ser só mais uma ferramenta para vocês terem como custo sem tangibilizar retorno. A gente tem aqui um ecossistema extremamente robusto de parceiros, incluindo a infraestrutura da AWS, que está por trás do Datanox. Então, o Datanox ele roda sobre uma arquitetura AWS e ele tem equivalência para os outros provedores de cloud, se vocês quiserem trabalhar com um conceito de trazer a cloud própria de vocês, tá? E vocês não precisam de um time de dados para fazer o Datanox funcionar. A ideia aqui não é trazer para vocês mais um projeto para vocês conversarem com o time ou colocarem na gaveta. E sim, nós sermos um viabilizador de algo que hoje o time de vocês, primeiro, não consegue nem olhar para isso, quanto mais definir um plano de ação eficiente para endereçar. A gente vai ali, endereça, habilita, e se for o caso de alguns de vocês aqui que têm times de dados internos, faz essa passagem. Por quê? Porque a ODS está acostumada a fazer isso, tanto como fábrica de software, como parceiro de IA, como parceiro de nuvem e parceiro de dados. Sabe o que eu ia mencionar? Eu achei legal e você estava comigo nessa reunião. A gente fez uma reunião esses dias com um parceiro, e é um parceiro de nível enterprise já, e ele virou pra gente e falou, gente, muito legal o Datanox. Minha maior preocupação era que vocês virassem para mim e falassem que tá tudo pronto, não precisava fazer nada, não ia ter trabalho nenhum. Né? E Porque não curiosamente a ia gente não. acreditar na gente, né, Bê? Exatamente. Exatamente. Porque ele falou: se você me falasse isso, eu ia falar que você está mentindo, porque eu sei que é complexo. Né? E de fato a gente não quer vender um sonho para vocês aqui. Que a gente quer vender algo que seja efetivo, que gere valor. Né? Então, muitas vezes, legal, gente, vocês estão num M3, não mexe no que tem no M3, tá bom? A gente vai falar de como é que o Datanox vai subir vocês para o 4 ou 5, como é que a gente consegue Perfeito. usar as capacidades dele, principalmente vinculadas à governança e à estratificação dessas informações com agentes de IA. Não tenho nada. Então, ó, é o seguinte, ou até tem um data lake aqui, ó, mas esse data lake não está numa estrutura palatável para a gente conseguir trabalhar. Você vai ter problema aqui, aqui, aqui. Vamos trazer tudo isso para o Datanox? Não quero. Quero resolver esse pedaço dentro de casa. Vamos resolver junto. Né? Então, assim, isso é muito importante a gente frisar. Não é a ferramenta pela ferramenta, é o XP de UDS e o que a gente já fez e o que a gente usa, né? Que a gente está trazendo aqui. Então, especialmente vocês não vão resolver nada sozinhos. Uhum. Né? A ideia é que a gente consiga, quase que com um processo de assessment, contar a vocês o que é preciso para, como faremos, entender que isso faz sentido para vocês e mais do que isso, que eventualmente vocês possam dar feedback. Né? A gente tem, inclusive, a gente está trabalhando com um parceiro que deve estar aqui. Certeza que ele está nos assistindo, que, cara, ele dá uma série de feedbacks para a evolução e avaliação do produto, e a gente absorve e incorpora tudo isso porque é muito pertinente, né? Então, essa escuta ativa e essa produção junto são características muito importantes do Datanox que, vamos lá, gente, no fim do dia a gente não contrata um Databricks e tem esse tipo de suporte assistência, a gente não contrata um Power BI ou qualquer ferramenta, sei lá, um Fabric da vida e tem esse tipo de assistência, sempre são soluções e compras distintas com múltiplos parceiros, com vários fornecedores, com vários sistemas e por aí vai, que acaba sendo muito custoso num contexto burocrático e também no contexto produtivo aí. Perfeito.
É isso aí, Bia. E aí, pessoal, no gancho que a Bia me deu aqui, que eu nem sei se ela percebeu ou não, mas a gente quer que vocês passem e tenham a oportunidade, de forma gratuita, de descobrir em qual nível a empresa de vocês está hoje, quais casos de uso têm maior impacto. Lembrando, aqui o foco, pessoal, é identificar onde de fato o Datanox tem impacto. Se o Datanox não tiver impacto, vocês vão ouvir primeiro da gente, porque o nosso objetivo com a ferramenta é justamente colocar ela para estar onde ela gera impacto. E aí, obviamente, como que vocês se posicionam em relação aos demais participantes. O retorno de vocês ele é personalizado, tá? A Bea vai passar logo mais um QR Code aqui no próximo slide, e ele vai chegar por e-mail. E aí, qual é que é o bacana? De forma gratuita, Bea, se tu puder voltar ali um pouquinho antes, depois botar essa tela, mas de forma gratuita, e por que que eu peço que vocês, e acho que é uma boa ideia vocês escanearem o QR Code. De forma gratuita, a gente vai levar para vocês, muito através de condições e incentivos do próprio ecossistema, leia-se a AWS e alguns outros parceiros aqui, para os clientes que tiverem maior aderência ao Datanox e que a gente entende que faz sentido de fato, vocês vão receber da nossa parte uma proposta de prova de conceito, tá? Com condições especiais da ODS. Por quê? Porque a gente quer ter essa experiência de agregar valor com vocês, onde tiver maior espaço para agregar valor, a gente faz questão de ter essa entrega, de tangibilizar isso. Então, por favor, usem e abusem dessa condição especial de hoje do webinar, que eu acho que vai ser bem legal. Se vocês não ganharem ali a condição especial da POC, pelo menos o relatório, e eu gerei um para um cliente meu que não pode participar do webinar, ele é muito bacana. Chega personalizado para vocês em cima do que vocês responderam e no e-mail, prontinho. Então, escaneiem aí, aproveitem. Eu queria aproveitar enquanto vocês estão escaneando para agradecer a participação de todos vocês, tá? Sei que é difícil durante a semana vocês disponibilizarem aí 50 minutinhos para nos ouvirem. Tem alguns clientes aqui que ouvem a mim e a Bea, né, de forma semanal. A gente espera que a gente esteja deixando vocês aqui com um pouquinho mais de informação e com algumas provocações que vocês possam levar para casa, compartilhar com o time de vocês e, principalmente, evoluir nessa maturidade de Cross-Data Intelligence, que é muito importante para vocês destravarem, principalmente, automações e fluxos e usos de IA nas corporações e ambientes de trabalho. Pô, o pessoal pediu para avisar que o link também está no chat, inclusive, aí, para acessar essa pesquisa. Senhores, é isso. Eu não sei se o time quer puxar perguntas, dúvidas, time de apoio nosso, se tem algum item que vocês querem mandar para cá para que a gente possa responder. Esse é o momento, mandem, encaminhem. Esse é o momento. Eu acho que o chat está público ali, pessoal. Não tenham vergonha, não tem pergunta boba. Qualquer dúvida que vocês queiram ter, seja ela comercial, técnica, operacional da plataforma, a gente tem aí 3 minutinhos para responder. E também depois, obviamente, nós estamos à disposição para conversar com vocês, entender um pouquinho do cenário de vocês e explorar um pouquinho de como que a gente pode ajudar, seja com o Datanox ou com alguns dos serviços da ODS nesse momento. Boa. O time aqui já levantou algumas coisas que no decorrer do processo no decorrer do webinar, quando o chat já estava privado, aí eles já foram compilando, tá? Uma das principais que repetiu algumas vezes aqui é justamente com relação à pauta que a gente falou a respeito do time técnico. Então, eu tenho time técnico, eu tenho time de tecnologia, tenho desenvolvedores, aparentemente eles são full stack, mas eu não tenho DBA, não tenho engenheiro de dados e não tenho time especialista para trabalhar com banco de dados em específico nem com transformação. Dá para usar Datanox? O DS apoia de alguma maneira isso também, ou Cauê? Esse, na minha visão, é um dos principais contextos que a gente agrega valor, tá, pessoal? Por quê? O fato de vocês não terem o time significa que a gente tem maior possibilidade de movimentar esse cliente ou esse contexto na jornada de maturidade de Cross-Data Intelligence. Então, aqui, a gente teria um setup muito focado em entender esse cenário, como estruturar essa parte de dados junto com os nossos engenheiros, os nossos arquitetos, e entendendo a regra de negócio do cliente. E aí sim,
a partir desse mapeamento, desse setup, que seria muito mais um assessment, entender como aplicar o Datanox de maneira que esse cliente comece da forma correta, mas também de uma forma acelerada para ir do M1, do M2 para um M3, M4 de forma mais rápida. Esse é o caso que, na minha visão, é o que mais agrega valor, tá, pessoal? Boa. Tem uma galera perguntando das plataformas de conversação também. Hoje a gente tem lá para interação Slack, Teams, o WhatsApp, são os 3 principais que a gente trabalha, tá? Que mais, que mais? Falando um pouquinho do time de tecnologia. A respeito de infraestrutura, que perguntaram, a infraestrutura do Datanox toda é provisionada dentro da AWS, com serviços da AWS. Existe a possibilidade de contratação disso em ambiente on-prem. On-prem não, buy your own license, né? Buy all. Cauê, se você quiser explicar um pouquinho também esse cenário de contratação, acho que é legal. Boa. A gente tem aqui, pessoal, possivelmente alguém da plateia deve estar se perguntando, tá, mas e como é que é o preço disso, né? Ou como é que precifica-se? Então, esse é uma pergunta que a gente não tem uma bala de prata. O que é que determina essa precificação, tá, pessoal? Primeiro, onde vocês estão na maturidade? Isso é óbvio, né? É given, no sentido de quanto mais no início da jornada, mais a gente vai ter que sentar, fazer um assessment e entender esse setup, ele é maior no sentido de mais trabalho, não de tempo necessariamente, tá? E, segundo, qual é que é a estrutura que vocês têm hoje de dados? Então, quais são os conectores que a gente tem que levar em consideração? Quais são as ferramentas de dados que vocês já usam? Tem um Databricks, tem um Snowflake, tem um Power BI, como que tá isso e como que isso hoje funciona? Para quê? Para que a gente conecte as ferramentas corretas da forma correta e implemente o Datanox da forma correta para vocês. Então, essa precificação está vinculada a esses 3 pontos, tá, pessoal? Onde que vocês estão? Qual é que é a tech stack de vocês? E qual é que é o objetivo? Né? Qual é que é a dor? O que eu estou tentando endereçar de maneira mais urgente? E aí, a partir disso, que a gente precifica essa imersão, essa implementação do Datanox. Tá? Boa. Cauê, eu acho que das últimas aqui, algumas vinculadas a IA, que faz sentido a gente trazer, perguntaram bastante a respeito dos modelos de IA disponíveis dentro do Datanox. É legal destacar que, como a gente usa o Bedrock da AWS como um viabilizador de acesso aos modelos, nós temos acesso ao que tem lá no portfólio, que basicamente inclui todos os relevantes aí hoje, então de Anthropic, a OpenAI, a GLM e por aí vai, tá? Então é uma questão de escolha mesmo, a gente geralmente passa algumas sugestões de acordo com os agentes que são configurados, tá? Para atingirmos um custo-benefício de tokens otimizado para o que diz mais respeito a negócio, que diz respeito mais a números, cálculos e etc. Então, a gente tem um catálogo já mapeado a respeito disso também, tá? Mais um ponto, né, Bea, do porquê ter um parceiro que tem esse versionamento de mercado, tá, pessoal? Por quê? A gente é agnóstico em relação a qual modelo ou o que a gente vai fazer para utilizar e implementar IA. O que é que a gente parte do princípio? Entender qual é o propósito. Porque tem modelo que atende um propósito melhor que outro, e a questão do personalizado aqui é justamente isso. É sempre sugerir o que é melhor para o contexto de vocês. Não melhor para o Datanox ou para o UDS, mas para o contexto do cliente. Bom, e por fim, o João perguntou aqui se ele pode customizar muitos os agentes ou se eles são pré-setados. Sim, eles são customizados numa estrutura de linguagem natural, tá, o João? Então, você vai dar contexto, o que precisa, etc. E daí a gente constrói esse agente de acordo com o cenário. Exemplo, é um agente cuja preocupação é, sei lá, monitoramento de tendências de mercado. Ou é um agente cuja preocupação é planejamento e controle de produção, avaliação de, sei lá, de indicadores da equipe. Então, dá pra gente customizar esses agentes, todos customizados e de forma autônoma por vocês aí, tá? Acho que cobrimos todas que a gente tinha aberto aqui, viu, Cauê? Acho que sim. Aqui, ó. Opa, pera lá, chegamos mais uma na saideira aqui. Deixa eu ver ela aqui também. Deu tempo, hein?
Muito boa pergunta do Thiago. E é bem no teu âmbito de operação aí, Bi. Olha só. Hoje, como a gente tem feito isso de forma prática, estruturando e ingerindo dados, especialmente com relação ao que são a dados históricos em knowledge base, tá? Então, dados estáticos que não são alterados de forma muito recorrente, é tranquilo a gente construir pipelines e filas que absorvam e a gente consiga consumir isso aqui. Eu entendo que especialmente manutenção de ativos, é um dado relativamente estático, tá? E a gente eventualmente consegue consultar isso de forma síncrona num processo de refinamento desses dados, de forma com que as informações estejam já de forma colunar na última instância, portanto, eu tenho um acesso rápido, de baixo custo operacional, e viabilizando o acesso às informações pelos agentes, tá? Especificamente ali para preservar o histórico, a gente sempre sugere, se esse histórico tiver em bancos de dados distintos, a gente faz um processo de normalização, tá? Então, eu tinha um outro RP que tinha alguns itens e tem um novo que é outra estrutura. Tem problema? Eu preciso trabalhar com os dois? Dá? Dá. A gente vai fazer o processo de refinamento e transformação dos dados, vai justamente garantir que, mesmo eles se originando de forma distinta, o consumo deles passa a ser normalizado para que a gente tenha garantia que toda a informação, independente da origem, é avaliada da mesma maneira aqui, tá? E beleza, e daí, vamos lá, itens e ações preditivas. Elas vão ser feitas no exemplo ali do João, por exemplo, que ele trouxe, customizando agentes cuja preocupação seriam para manutenção, substituição, priorização de investimentos. Então, dá para a gente segmentar 1, 2 ou 3 agentes para isso, que olham para um conjunto de dados disponíveis, colunares ou vetorizados. Então, ele pode, por exemplo, consumir o knowledge base disso aqui, para entender quais são as prioridades nessas tomadas de decisão, além das quais o próprio agente tem de instrução, e adicionalmente consultar esses dados já refinados de forma colunar ali, para conseguir agregar esse dado up-to-date para essa tomada e essa sugestão de decisão. Em alguns casos, legal dizer, o exemplo é bom aqui, a pergunta foi bem completa. Em alguns casos, a gente tem cases de que essa sugestão já está startando o pipe com outro agente que toma uma ação, tá? Para alertar fulano, para abrir uma ordem de compra, para tomar algumas ações adicionais aí. Depois que o pessoal vê funcionando, Thiago, eles começam a ficar bem criativos. É um sintoma bom, mas é algo que a gente tem que normalmente controlar, porque o cliente ele começa a ver uma luz no fim do túnel e ele começa a extrapolar o projeto e de repente já perde um pouquinho do foco. Então a gente faz isso depois. Vamos primeiro voltar aqui, a gente está numa implementação. Mas respondendo de forma bem definitiva, assim, é super possível, tá, Thiago? E é algo que a gente já viu cenários parecidos com esse e que a gente já atuou. Então fica à vontade para nos procurar se vocês quiserem explorar um pouquinho mais dessa possibilidade. Show? Como a gente puxou do Thiago, vou puxar mais uma que veio aqui do Carlos. Demora, Cauê? Essa é uma boa pergunta. Aí que tá, pessoal. Aqui entra um ponto bem importante da ODS também, tá, Carlos, que é o quê? Esse demora, ele tá muito ligado hoje à capacidade de a gente ter braço para executar, né? E aí, depender de um time interno, algo nesse sentido, representa essa demora. Aqui, a gente pode priorizar e botar isso num roadmap ou num backlog de atuação de maneira que atenda uma urgência ou um prazo de vocês. O que isso quer dizer? Se a gente precisar botar 5 ou 10 arquitetos e engenheiros de dados para fazer essa virada, a gente põe. Qual é que é a preocupação aqui? É não pular etapas, né? Então, não adianta a gente botar 10 se 10 vai fazer queimar etapas. Então, a demora ela vai estar muito mais ligada ao que se quer atingir versus onde se está, do que necessariamente a uma capacidade produtiva. Porque se a questão da demora estiver ligada a uma capacidade produtiva, essa dor a gente não tem.
A gente escala essa equipe através da equipe de dados da ODS e consegue pular essas etapas, acelerar o tempo, por assim se dizer. O que a gente não vai acelerar e o que a gente não vai fazer são queimar etapas. Então, a demora está muito mais relacionada a isso do que qualquer outra coisa. Respondendo praticamente, Carlos, a gente consegue tangibilizar ganhos, e aí, obviamente, o que é um ganho depende de muita gente e de cada contexto, mas a gente já atendeu casos em que o Datanox, em 4 dias, viabilizou um dado que anteriormente era visto como um dado que está em M1, M2, ele estava vacilado, ele não estava acessível, ele não estava confiável, ele não tinha governança, e a gente fez chegar na outra ponta, num cara de negócio via WhatsApp. Então, dá para pegar e isolar fluxos, isolar dados e fazer com que eles evoluam mais rápido. É muito uma questão de abordagem de projeto. A gente vai pegar um fluxo, um dado, uma informação única e fazer isso nela para provar o conceito e depois abordar como um projeto como um todo? Ou não? A gente já vai iniciar como um projeto como um todo. A demora ou não está muito vinculada a essa metodologia de abordagem de projeto. Muito bom. Cauê, prazer. Pessoal, mais um esse webinar muito obrigado. Mais aqui. um excelente webinar que a Bea entregou pra gente, né? Isso, também. Pessoal, eu queria agradecer principalmente o pessoal que está nos bastidores, tá? Muito obrigado. A todos os clientes, leads e pessoal que se interessou aqui pelo tema e nos ouviu até o final, o nosso agradecimento. Esperamos que vocês tirem desse tempo proveito e levem para dentro das suas atividades diárias um insight ou uma esperança de fazer diferente. E a gente está aqui esperando e aguardando vocês nos chamarem para fazer diferente junto com vocês. Boa, contem conosco, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.